cenário de orçamento público cada vez mais pressionado pelos gastos elevados e também a taxa de juros só crescendo para tentar conter um pouco a inflação, que inclusive já está acima da meta. E diante disso, fica a pergunta: como viabilizar a produção agropecuária no Brasil? Nesta semana, a primeira semana de julho de 2025, foi lançado o Plano Agrícola e Pecuário 25-26. E no episódio de hoje, de Ouço Agro, Gestão e Mercado, a gente vai falar sobre o que tem de novo nesse plano e também o que poderia ter sido lançado que o setor acredita que precisaria para viabilizar a produção e garantir a competitividade desse setor. Para falar sobre esse assunto, eu estou com o José Mário Schreiner, ele que é vice-presidente da CNA e já esteve aqui com a gente, então vai passar um panorama e ajudar a gente a entender todo esse processo. Fique com a gente. Ouça o Agro, o podcast do Sistema CNA-Senar. Venha com a gente e fique por dentro de tudo o que acontece no mundo do agro. Não esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, no Spotify ou no seu tocador de podcast favorito. José Mário, bem-vindo mais uma vez ao Ouço Agro. Obrigado pela oportunidade. Estamos aí para tentar entender um pouco mais tudo isso que vem acontecendo no setor agro do Brasil. E falar num momento tão desafiador, né? Assim, claro que o setor agropecuário enfrenta bastante desafios relacionados a crédito e seguro, mas agora a gente tem também essa questão do cenário econômico, um pouco de questão geopolítica também, mas no cenário econômico do Brasil que acaba afetando essa parte de crédito, da necessidade do produtor diante dos seus custos elevados. Então, tem agora o lançamento do plano para a safra 25-26. E antes de a gente falar sobre o plano, queria entender a sua visão sobre a importância do plano. O setor realmente precisa do plano agrícola e pecuário? Por que o setor agropecuário precisa desse plano? Sem dúvida nenhuma. Nós sabemos que aquilo que vem acontecendo com o setor agropecuário, com todos os seus desafios, mas também com toda a importância que ele representa para o nosso país, na geração de emprego, renda, comida no supermercado, nas gôndolas, para não dizer na mesa e no prato dos brasileiros, também as nossas exportações. A responsabilidade hoje do Brasil é muito grande. E é claro que esse momento desafiador, principalmente da política econômica do Brasil, com altas taxas de juros, com o gasto público extremamente elevado, que leva tudo isso a um descontrole muito grande, né, das questões fiscais nossas. É aquilo que a gente sempre fala, né, uma família, se ela ganha 1.000 e ela gasta 1.200, é claro que ela vai entrando no cheque especial, e é isso que tem acontecido com o Brasil. Isso tudo, é claro, também vai para o campo do setor agropecuário, altas taxas de juros, mas nós temos também um ponto crucial e um ponto que nós precisamos levar muito em consideração, é a questão da dificuldade e principalmente também dos preços que têm, os preços que têm sido bastante comprimidos para o setor produtivo rural nos últimos anos, né? Nos 2, 3 últimos anos, o que tem levado realmente a um setor de arroxo do sistema, de todo o setor agropecuário. E crises climáticas, por exemplo, o que aconteceu no Rio Grande do Sul, praticamente 5 safras sem colheita, algumas regiões também, o sul do Mato Grosso do Sul, algumas regiões do Centro-Oeste, né, próprio Goiás, que também tiveram perdas aí ocasionadas pela seca, o que leva o produtor realmente a essa dificuldade. E aí que entra o Plano Safra, aí que entra uma política pública voltada, principalmente nesse momento onde o crédito privado ele diminui bastante em função até do próprio risco da atividade, é onde que deveria de termos aí um plano safra extremamente robusto para poder satisfazer e para poder também, de uma certa forma, cobrir essas lacunas que o setor privado oferece, né, de alto risco. Então, isso tudo está nesse conjunto, nesse contexto de uma necessidade de um plano safra, e, é claro, também na necessidade de você ter recursos públicos para atender a agricultura e a pecuária do Brasil. Você falou sobre o plano safra robusto, que era esperado, né? A produção agrícola, inclusive, e pecuária também, né? Tem se mostrado positiva, crescendo, com investimentos no setor, por mais que haja desafios. Então, precisaria desse plano robusto. E a gente teve agora o lançamento com números, recursos maiores, né? Um número maior, sempre anunciado como recorde. Mas quem é do setor, está nos ouvindo aqui, sabe que esse número anunciado não é exatamente o efetivado. Então,
Então, sempre nos anúncios, ou é comum no anúncio, colocar que é um volume recorde de recurso, mas a gente sabe que durante o ano, né, durante o período que vai aplicar esse recurso, há contingenciamentos e restrição dessa disponibilização de recursos, seja para seguro rural ou para o crédito. Então, o produtor fica um tempo, às vezes, sem receber o recurso, e até o final do período ele não tem todo aquele volume anunciado. O que foi anunciado deste ano, que foi mais uma vez um volume, um recurso financeiro acima, né? Um montante acima do ano anterior. O setor acredita que é suficiente para cobrir inflação de custos e de preços. Vai ser possível ampliar a área com esse recurso ou a questão inflacionária acaba corroendo um pouco esse número, né, anunciado? É importante a gente salientar que o que a CNA tinha sugerido perante todo aquele diagnóstico que é feito em todas as regiões do Brasil, é algo em torno de pouco mais de 590 bilhões, e aí foi anunciado 516 bilhões de reais. O que significa isso para a agricultura empresarial, para a agricultura familiar, 70 e poucos bilhões. O que significa um aumento de 1,5% na agricultura empresarial e de 3% na agricultura familiar. É importante a gente realçar as duas, porque senão alguém pode citar aí na guerra das narrativas, né? Dizer que nós estamos falando de uma e não falamos de outra. Aqui a CNA fala de todos, do maior, do médio e do pequeno produtor da agricultura familiar. Se nós formos considerar a inflação de 5 e tantos por cento, se eu tive um aumento de 1,5%, eu tive um crescimento negativo de 4%. Esse é o primeiro ponto. Então, a gente tem que trabalhar exatamente com a realidade. Então, esse é um ponto que precisa ser considerado. Outro ponto é a questão da CPR, né? O governo, quando ele anuncia o Plano Safra, ele coloca a CPR como se fosse um instrumento de política pública de financiamento. E, na verdade, ele é um instrumento privado, de entes privados. Aí ele fala, mas tem que ser colocado porque não tem cobrança de impostos sobre a CPR. É claro, mas ele é um instrumento privado, onde o produtor rural vai direto ao banco, faz uma CPR, não tem nada a ver com política pública. Além do que também tem um outro fator importante, que do valor anunciado, nem tudo isso é aplicado. É claro que a gente espera que agora no ciclo 25, 26, seja 100% executado. Agora, isso não aconteceu agora com essa atual safra que está se fechando agora o ciclo, onde alguns números são um pouco distantes, mas fala-se em 70% do recurso que chegou efetivamente ao produtor, daquilo que foi anunciado, 70%. Alguns outros números dizem que é 80 e tantos por cento, e de acordo com o que você considerar o que é a CPR nesse meio, né? Então, é um recurso, no nosso entendimento, que ele é curto e principalmente por tudo que acontece com o setor privado. Hoje nós temos uma inadimplência bastante alta, relativa, nós temos aí um grande número também de recuperações judiciais, nós temos a escassez do crédito privado em função disso, o risco, a falta de um seguro rural, que nós precisamos discutir também com mais profundidade, o que leva a fazer com que o próprio governo ele tenha que se preocupar em ofertar esse produto, porque nós vemos uma super safra agora de 330 milhões de toneladas, né, onde a oferta de alimentos ajudou muito a combater a inflação e tudo mais. Agora, nós não podemos esquecer de olhar para amanhã. Não adianta amanhã depois chegar e dizer, olha, o preço do produto tal subiu, o tomate subiu, a cenoura subiu, o arroz subiu, o feijão subiu. Se muitas vezes isso não foi lembrado agora. Isso tem que ser planejado. A safra, ela obedece ao calendário de São Pedro. Agora, em setembro, outubro, começa o seu plantio da próxima safra, e se os recursos não estiverem disponíveis, se o produtor não tiver esse recurso disponível, seja de onde ele for, de fonte privada e também de recursos públicos, com certeza ele vai diminuir tecnologia, provavelmente pode não haver aumento de área plantada e, consequentemente, uma safra menor. Então, isso tudo precisa ser dito com muita clareza, né, que o produtor rural brasileiro ele tem respondido à pesquisa, à ciência, à tecnologia, à nova genética, né, ele tem respondido tudo isso, mas ele precisa também fazer com que o governo entenda que esse momento é um momento extremamente crucial e que o Plano Safra não traduz isso, não traduz pelo pequeno aumento
né, pelas próprias taxas de juros. É claro que nós estamos trabalhando com uma Eu ia Selic. perguntar sobre a taxa de juros também, porque é um outro fator relevante, né? A gente olha o montante, taxa de juros, limite para o produtor, tem outras questões que também poderiam vir de encontro a uma demanda do setor, né? Se nós formos considerar, é claro que a gente não sabe exatamente qual é aquilo que está de recursos obrigatórios dentro desse plano safra, desses 500 e poucos bilhões, não é? Mas nós sabemos também que a taxa livre e as outras taxas aí, com certeza, serão taxas acima da Selic. O que foi anunciado dentro do recurso obrigatório é de 14% perante uma Selic de 15%. Já no Pronaf são juros menores, para o médio Pronamp também. Agora, é claro que a hora que o produtor chega no banco, diz, olha, nós temos X recursos aqui do recurso obrigatório e mais tantos por cento aqui que tem que vir do mercado. Que aí é uma taxa de juros mais elevada. Aí a taxa vai lá para 18%, 20%, fora os penduricalhos, fora aquilo que a gente fala, né, que é o sócio oculto que o produtor rural tem. É fazer o seguro, é fazer o RUCAP, é toda aquela parafernália que vem junto do pacote, o que eleva essencialmente as taxas de juros, o custo final para o produtor rural, taxas cartoriais que estão todas embutidas dentro desse bojo. E tem as linhas prioritárias também, né, José Mário, que a CNA entende que são prioritárias e que deveria ter um direcionamento maior de recurso, tanto linhas quanto o programa, que é o de subvenção de seguro rural, que você já citou aqui a relevância, e que é um outro que eu acho que vale a pena a gente comentar, porque também tem um histórico de ter um valor inicial anunciado e depois só aplicação de um volume bem inferior. Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre qual a visão da CNA em relação ao que se esperava para as linhas prioritárias e o seguro rural também, e o que saiu não anunciado. O PSR, infelizmente, o seguro rural, né, nesse aspecto, ele não tem sido visto com a importância e a prioridade que ele merece. Nós que já tivemos aí 14 milhões de hectares cobertos com seguro no Brasil, com o recurso que está aí, 7 milhões de hectares, e com o contingenciamento que houve na semana passada de 1 bilhão e 50 milhões, nós vamos chegar a 4 milhões de hectares. É muito pouco. O que a CNA tem propalado e o que nós temos colocado, junto com a FPA também, é algo em torno de 4 bilhões de reais. Então, 4 bilhões, para você ter um pouco mais de 500 milhões, é uma diferença extremamente grande. Precisa haver uma conscientização, precisa haver uma clareza da importância do seguro rural. Isso já tem sido discutido com o governo, com os ministros, o ministro da Agricultura, que é produtor rural, sabe disso, com o ministro da Fazenda, o Haddad, enfim, com todos. Existe, é claro, um projeto de lei que está tramitando no Senado Federal, de extrema importância, mas nós precisamos dar uma atenção ao seguro rural. Não é mais possível a gente conviver hoje como a gente convive no Brasil, dando um período de estiagem. O produtor rural ele não consegue ali quitar seus financiamentos, ele não consegue levar a sua atividade adiante, ou como eu já falei aqui também com o que aconteceu no Rio Grande do Sul. E está acontecendo, agora teve caso de geada de novo, excesso de chuva de novo no Rio Grande do Sul, então tem muitas regiões que são afetadas com frequência, né? Sem dúvida nenhuma. Há poucos dias a gente fez um seminário muito interessante na FPA também sobre o seguro rural, sobre o plano safra de uma forma geral, mas especificamente tocando a questão do seguro rural, e a gente sente ali que precisa haver um esforço concentrado, né? Precisa haver. Eu sempre tenho falado já ao longo do tempo, dos anos, que nós tendo um seguro rural efetivo, um seguro rural robusto, diminui-se a necessidade do crédito público, porque a partir do momento que o produtor rural ele dispor de uma pólice de seguro que garanta a quitação do seu financiamento, o banco privado vai entrar com mais apetite, né? O investidor também vai entrar com mais apetite, haja visto que ele tem a garantia do retorno do investimento dele. Porque nós temos que entender quem está no outro lado, investindo o seu recurso, seja em LCAs, que agora sofreu taxação, infelizmente o governo ele está tentando aí arrecadar de todo lado. Né, do IOF. O IOF, daí houve agora o PDL que derrubou o decreto presidencial, né, também aí uma medida provisória que taxou as LCAs, as LCIs, as CRAs,
enfim, eles estão pegando de onde tiver, tem que cuidar porque... E às vezes é difícil entender esse emaranhado, né? Porque se você olhar as coisas separadas, não consegue entender o buraco que está ficando no crédito. É a questão das narrativas que eu falei, mas são o que são? São mecanismos que foram desenvolvidos, né, para financiar o setor produtivo rural. Tem aquele investidor urbano que está lá com o seu recurso e fala, não, eu vou investir em LCAs, nos FIAGROS, e esse dinheiro que vai financiar o setor rural. Então, a partir do momento que eu tiver um seguro robusto, é claro que o investidor privado ele vai ver menos risco na atividade rural, tendo garantia o que ele quer. Ele quer o retorno dele, por exemplo, se ele está investindo ali em LCAs, ou ele está investindo no setor rural, seja através de qual mecanismo for, mas ele tiver a garantia que ele vai ter lá o 1% dele de spread, daquilo que ele se propôs, tiver o retorno de 1%, 2%, é o que ele quer, a colheita dele é isso, nós temos que entender isso. Nós precisamos entender que o investidor, ele quer receber o dele, que ele plantou. O que ele plantou? Ele plantou o recurso dele, o dinheiro que ele tinha, ele investiu ali. Ele quer o quê? O retorno que está lá tratado, o retorno que foi combinado, né? E como que você faz a melhor forma de garantir isso? Através do seguro, não há outro mecanismo. Parece que a gente está falando assim para pessoas que vivem em Marte, né? A importância do seguro rural no Brasil. Você sabia? O orçamento para o Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural, PSR, anunciado anualmente, não tem atendido às necessidades do setor e a área assegurada vem reduzindo consideravelmente desde 2021. O PSR objetiva auxiliar a proteção da produção agrícola e seus recursos e diretrizes são definidos no Plano Safra. Contudo, o valor destinado ao programa para 2024 e 2025 foi de apenas 1,06 bilhão de reais, valor muito abaixo da necessidade do setor, que é de 4 bilhões de reais. Além disso, mais de 40% desse recurso foi contingenciado e a área segurada em 2024-25 não deve ultrapassar 4 milhões de hectares, ficando muito abaixo da área cultivada de 96 milhões de hectares. E depois que tem problema climático, a primeira coisa que parece que se olha é o preço dos alimentos que foram afetados, né? E poderia não ter um impacto tão grande no preço se tivesse essa ferramenta de gestão que reduziria os prejuízos para quem está produzindo esse alimento. E aí, eu queria só, José Mário, que a gente entrasse num outro ponto, que é o seguinte, na sua visão, né, que aparece, onde é revelado o desafio mesmo que o produtor enfrenta, sendo que a gente já conhece algumas dificuldades relacionadas a crédito, seguro, o prejuízo que fica com o produtor, e ainda assim a gente vê alguns números crescentes de produção. Então pode dar a impressão para algum público que não é do setor que o setor está indo bem, ou que ele tem buscado alternativas que podem ser mais caras, como você colocou, na iniciativa privada. Como que você deixaria claro essa questão de o que realmente está pegando no setor e como ele está sendo prejudicado por isso? Que não só pelo lado positivo de que a gente vê uma produção crescente de alguns alimentos. O importante é nós ressaltarmos que o seu setor ele cresce, né, e ele avança, e ele consegue a cada ano maiores índices de produtividade. Isso tem uma explicação bastante lógica, é a ciência, a pesquisa, a tecnologia aplicada, que faz com que esse produtor rural invista isso na sua propriedade, e isso se traduz em produtividade. Diferente do que falam alguns, que nós ampliamos a área. Claro, a gente amplia a área, mas de uma forma muito menor do que a produtividade. Então, esse é um fato, né? Agora, qual é o outro fato? Quando a gente alerta para essas questões, como é agora o Plano Safra, um Plano Safra insuficiente para o tamanho da agricultura do Brasil, né? Para a importância, hoje a agricultura do Brasil, ela tem uma importância não só aqui no país, é claro que para nós ela é extremamente importante, para toda a nação brasileira, para os mais de 215 milhões de irmãos brasileiros, mas ela é importante hoje no cenário internacional, no abastecimento que o Brasil tem hoje, nos vários países do mundo. Hoje mais de 1 bilhão de pessoas depende hoje da nossa produção, né? Então, isso tudo, essa preocupação que a gente demonstra, é no sentido de que esse gigante que é o setor agro brasileiro hoje, ele possa continuar desenvolvendo, ele possa continuar dando a sua resposta. Quando a gente alerta, isso não é
defendendo apenas o setor agropecuário, é defendendo o Brasil. O setor agropecuário é aquilo que nós temos de melhor, é o que o Brasil que dá certo. Não é? Então as pessoas precisam entender isso. Né? Quando você tem uma gastança exagerada hoje do ponto de vista fiscal do país, uma gastança desordenada, né, onde o governo não está nem aí para arcabouço fiscal, arrecadando, aumentando a arrecadação, gastando, arrecadando, gastando onde tiver, né, de que o setor agropecuário ele precisa ser visto, ele precisa ser enxergado de uma forma extremamente otimista para o país, para que possa continuar também com as políticas públicas em outros setores, na saúde, na educação, nas políticas sociais. Agora, que não se esqueça, é um alerta que a gente faz. É um alerta de que o setor agropecuário é importante nas nossas exportações, como eu já disse, na geração de emprego, na geração de renda, na modernidade, no respeito hoje que o Brasil tem perante o mundo quando se fala de abastecimento. E você pode, em qualquer fórum mundial, hoje, quando o setor agro brasileiro chega, ele fala, agora chegou gente que tem responsabilidade e gente que tem uma importância no cenário global hoje, que é o setor agropecuário do Brasil. Então, é isso que a gente quer falar, é um alerta que a gente faz no sentido de que esse setor ele precisa ser visto, enxergado e cuidado de uma forma mais ampla do que a gente vê. E diante desse cenário todo, o produtor acaba buscando, né, soluções financeiras. A gente vê também algumas realidades de produção que fica tão caro o produtor investir, às vezes no maquinário que está com seu preço elevado, uma taxa de juros altíssima, e ele passa a partir para alguns tipos de terceirização. Começam a surgir coisas novas para que ele consiga fazer uma gestão mais eficiente do seu negócio e conseguir ter resultados diante desse cenário. Esse é um ponto importante. Nós precisamos dar uma atenção muito grande a isso. A gente às vezes vai ver uma análise, né? Nós tivemos aí tempos, principalmente na pandemia, pós-pandemia, onde os preços dos produtos realmente estavam num patamar bastante elevados. No mundo todo. No mundo todo, não só no Brasil, né, onde a gente viu que as coisas avançaram, os produtores eles compraram equipamentos, compraram máquinas, e que hoje, de uma certa forma, eles estão bastante difíceis. É a importância disso, Natália, que você falou, de procurar alternativas. A terceirização não é uma palavra proibida. Eu não preciso ter as colheitadeiras todas para mim acudir à minha lavoura, desde que você combine com quem presta serviço, e com certeza esse prestador de serviço ele é uma empresa ou pessoas especializadas naquilo, né? O plantio, enfim, aquilo que o produtor puder às vezes enxergar onde diminuir o seu custo, deve observar isso. Por quê? A gente discutia até na semana passada, né, algo extremamente importante, onde os insumos, que é aquilo que você realmente, o produtor rural, ele briga, ele cota, né, que é o fertilizante, a semente, o defensivo. Que, inclusive, só está aumentando esse ano ainda, né? Aumenta, mas ele representa 45% do custo hoje. Onde é que estão os outros custos? Muitas vezes são custos do dia a dia que estão subindo e que às vezes não está dentro daquilo que você falou da terceirização. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Deu um problema numa plantadeira, numa colheitadeira, num trator, seja lá qualquer, num pulverizador, a peça dele custa R$2.000, certo? Ok, a peça é R$2.000. Só que deu o seguinte, tem um mecânico especializado que ele, ao sair já da loja, né, da prestador de serviço, ele sai, ele ganha já uma hora ali, que é uma hora extremamente elevada. Aí já tem a quilômetro rodado, aí tem lá o tempo de serviço. Ele foi, voltou, a peça que era R$2.000, quando ele voltou para cá, a operação toda custou 10. São custos que muitas vezes não são levados em consideração, mas que eles hoje são crescentes no setor agropecuário do Brasil. Por isso que é extremamente a importância que você falou. Terceirização, gestão, né? O produtor hoje ele precisa estar ali atento a isso. Para conseguir identificar, né? Exatamente. O cenário ele tem prestado um serviço relevante nesse sentido e cada dia mais se preparando para poder fazer esse acompanhamento ao produtor rural, para que ele consiga vencer esses tempos difíceis aí, né? Como a gente fala na roça, os tempos bicudos, né? Para ultrapassar momentos como esse, geopolítica mundial, né? Guerra, Rússia, Ucrânia, ataque de Israel a Irã, Israel, encarecimento de ureia, encarecimento de
né, de MAP, desses produtos todos, combustíveis, enfim, é todo um cenário que afeta o setor produtivo rural e que ele precisa estar muito atento a isso, né, porque a hora que, muitas vezes, no momento em que ele entrar em dificuldade, ele não vai achar aí uma saída fácil para o problema que ele encontrar. Estamos quase chegando ao final aqui desse episódio, mas eu queria pegar o gancho da sua fala quando você comentou sobre a relevância do setor. E parece que, pelo menos no discurso, é reconhecido mesmo, né? Essa relevância, importância do setor, no próprio anúncio do Plano Agrícola e Pecuária, pela maioria dos representantes do governo que falaram, eles ressaltaram, acabaram até desviando um pouco do próprio lançamento do plano e falaram mais sobre o setor, sobre avanços do setor, que nem estão relacionados à própria política pública que estava sendo anunciada ali, chegou-se a falar até de futebol, enfim. Mas o setor esperava por propostas mais robustas, como você colocou. O que você acredita que daria para ter sido anunciado dentro desse cenário todo, dessa complexidade de cenário, que o setor esperava muito que fosse anunciado e que acabou não saindo? Primeiro, uma clareza absoluta naquilo que foi anunciado. Não misturar alhos e bugalhos. Olha, o Plano Safra, ele tem isso, ele tem aqui tanto de recurso obrigatório, né, com juros equalizados, 14%, né? Tem tanto desse recurso oriundo do LCA. Para quem é do setor, faltou informação. Faltou informação. Então, é aí que cria-se uma narrativa onde você joga para a sociedade algo que muitas vezes não é real. Uhum. Né? A questão do seguro, ela ficou em segundo plano. Né? O Pronaf ele foi anunciado, 5 bilhões e pouco, né? Mas o seguro rural, o PSR, ficou em segundo plano. Né? Alguns programas de investimentos que a gente já tem debatido muito, né? Por exemplo, o PCA, Programa de Construção de Armazéns, ele precisa ser dado uma atenção maior, né? Isso influi no custo da logística, de fretes e diminui muito a margem do produtor, apesar que a gente tem que também dar a mão à palmatória e dizer que aumentou o limite dos recursos que tem de produtores que financiam ali armazéns de até 6 mil toneladas para 12 mil, é um avanço, né? Enfim, eu acredito que faltou, assim, uma clareza maior, né? uma aproximação até maior, no sentido de dizer, olha, é assim, 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 a limitação do governo é essa. Né? Nós entendemos que isso assim, é o que pode fazer. Isso não houve. Houve muitos dados aí, CPR, por exemplo, está embutido nos 516 bilhões, não está? Enfim, uma clareza maior, isso ficou nítido no anúncio do Plano Safra desse ano. Muito bom, Zé Mário. Obrigada pelas suas contribuições, pela sua participação. A CNA muito provavelmente vai fazer uma análise detalhada, né, dessa diferenciação entre o que tinha, o que realmente foi alterado no Plano Safra. Inclusive, a todos que estão nos ouvindo e nos assistindo, eu convido para ficar acompanhando as redes sociais da CNA, o site da CNA também, www.cnabrasil.org.br, que em breve a gente deve disponibilizar mais informações detalhadas sobre o que realmente agora está contemplado no Plano Agrícola e Pecuária, e a CNA, por meio da Comissão Nacional de Política Agrícola, principalmente, vai continuar trabalhando para conseguir, né, cada vez mais ferramentas, melhorias, aperfeiçoamento dentro do possível para atender a realidade do setor. Mais uma vez, muito obrigada pela participação. Obrigado, Natália, obrigado a todos que estão nos assistindo também, mas eu queria só deixar frisado algo bem claro e nítido. Foi anunciado 516 bilhões, com crescimento de 1,5% em relação ao ano passado, foram 508. Tá? 1,5%, com uma inflação de 15%, nós tivemos uma oferta de menos 4% do que foi ano passado, que isso fica muito bem claro. E no Pronaf, da mesma forma, foi anunciado o aumento de 3%, perante uma inflação de 5% e tanto também houve um decréscimo no valor real do recurso de menos 2%, que fique muito bem claro isso, para que não se crie narrativas paralelas, querendo aí dizer que foi tudo muito bonzinho, não é bem por aí. Eu acho que a gente tem que ser muito transparente naquilo que a gente coloca. E também ser justo nas colocações, como eu coloquei aqui do PCA e outros aí que estão embutidos no plano. Mas, de qualquer forma, obrigado. E a gente está aqui exatamente para poder levar essas informações e, é claro, continuar aí lutando, continuar aí buscando a melhoria para o setor produtivo rural do Brasil, que é tão importante aos produtores, mas também a toda a sociedade brasileira.
Isso mesmo. E você que ficou com a gente até aqui, muito obrigada pela audiência. E esse foi mais um episódio do podcast Ouço Agro, Gestão e o Mercado. A gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau!